por que que eu preciso investir tempo e dinheiro? Eu preciso investir porque eu preciso pelo menos de poucas horas, ou dependendo do caso, eu preciso de muitas horas, preciso de um arquiteto focado. Acho que a gente pode explorar esses dois temas, né? Primeiro, por que eu preciso investir em arquitetura? E depois, poxa, ok, definir que é viável investir em arquitetura. Vou deixar focado ou vou deixar ele com horas em vários projetos? O Douglas comentou um pouco sobre isso, né? Então, o Douglas, ele no último conteúdo que a gente gerou, de raiz, 28 que a gente gerou, o Douglas estava junto, certo? 20, Foi 26. quando a gente falou sobre low code e Sim. arquitetura, o Douglas falou um pouco sobre isso na empresa dele. Ele colocou um caso que é legal a gente trazer aqui. Agora o pessoal está começando a ver vantagens e ver a diferença, porque demora um pouco para ver, de projetos que saíram com boa arquitetura e projetos que tinham um arquiteto focado e projetos que não tinham um arquiteto focado. Por que eles estão vendo isso agora? Porque o software tem que dar manutenção, porque o software tem que reaproveitar, porque querem reaproveitar código, quer transformar isso em produto, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quando você coloca um arquiteto e você vê o resultado disso, o fruto disso, você vê, opa, na verdade eu não estou perdendo dinheiro colocando no arquiteto. A realidade é que, talvez no primeiro momento, porque eu não tenho nada, é zero, como qualquer coisa na nossa vida, se a gente não tem nada, a curva é maior, vou gastar mais dinheiro nisso, mas a partir do momento que eu cheguei no padrão, fica muito mais fácil replicar. Se eu faço um projeto igual, se eu faço um projeto que tem similaridade, e isso é muito comum dentro das fábricas de software, porque você vai lá e faz um projeto para supermercado. Aí supermercado te indica para outro supermercado. E aí fala, pô, cara, ele fez um projeto para o mercado X aqui, queria que você fizesse para mim também. Aí você faz um outro. Isso é muito comum dentro do desenvolvimento de software, as empresas irem indicando e você fazer isso bem verticais. Se você tem um arquiteto e você reaproveita no outro, você vai ver, pô, eu gastei 200 horas para fazer no primeiro e agora eu estou gastando 80 para fazer a mesma coisa. Sendo que, dependendo do projeto, se está sem arquitetura, virou uma coxa retalho, você vai gastar menos 200. O cara vai olhar, cara, quantas vezes você vai ouvir? Eu já ouvi inúmeras vezes. E as horas de manutenção, depois, se tiver arquitetura ruim, vão ser maiores também, né? Você não pode olhar só... De maneira geral, é porque se você só olha o dinheiro que você investe no curto prazo, você não vai ter a visão, né? E não só no curto prazo no projeto, mas no curto prazo na equipe e tudo mais. Eu vou chegar nisso daí, porque aí o cara olha, 200 quantas vezes eu já ouvi, pô, esse código aqui do jeito que tá, não compensa refazer, não compensa arrumar, é melhor refazer. E refaz o projeto inteiro. É normal. Sério, isso aí. É normal. Já aconteceu comigo em todos os casos. Por quê? Porque às vezes vai ter um projeto que você não conseguiu arquitetura, estava ruim, não tinha essa visão. Você que está assistindo isso aqui agora, putz, eu não tinha essa visão, agora eu vou começar a fazer. Talvez você vai olhar os códigos, não vai compensar aproveitar, vai compensar refazer, e já refazer de uma maneira mais estruturada. Você desenhar uma arquitetura e refazer ela, porque é mais difícil trocar o pilar depois que trocar a roda depois que o carro está andando. É mais difícil, comum. Aí, e sobre esse ponto de por que investir, é porque a sua empresa começa a crescer num patamar que não existia antes. Por que isso daí? Porque se você sempre tem que começar do zero, todos os seus desenvolvimentos, automaticamente você sempre precisa de uma pessoa com mais conhecimento técnico para fazer os seus desenvolvimentos. Então você precisa de um dev pleno, sênior, tem que ter alguém que desenvolva já que tem um bom conhecimento. Se você começa a criar frameworks, começa a abstrair, começa a criar padrões de código, começa a fazer tudo isso, padrões de desenvolvimento, automaticamente você consegue fazer a mesma coisa com um menor nível de complexidade, com o menor custo de horas e até com uma pessoa com perfil menor. Você consegue começar a treinar júniores, estagiários, a fazer coisas que antes você tinha que depender de pleno, de sênior para poder fazer. Por quê? Porque agora tem um então você consegue até escalar mesmo, né, os projetos. Né? Sim. Você começa a investir na sua empresa, porque aí você começa a olhar que o turnover de desenvolvedor é muito alto. Então, se o turnover de desenvolvedor é muito alto e sempre tem um desenvolvedor novo fazendo, e sempre é muito complexo, cara, você nunca vai ter continuidade. Toda vez vai ser um sofrimento para fazer. Se você tem uma boa arquitetura, alguém que arquitetou bem isso, alguém que transformou frameworks, alguém que olhou e transformou padrões. Pô, meu desenvolvedor sênior saiu, mas agora eu não preciso mais de um sênior do mesmo nível de senioridade que ele, porque eu já tenho muita coisa pronta. Um pleno vai conseguir. Pra você ter ideia, eu tava conversando esse final de semana com um aluno da última turma do Software Master Method, né, para entender as dificuldades lá, né, como que o programa tava ajudando ele. E ele comentou que, assim, vai poder ajudar muito ainda, principalmente agora, depois que o gerente da área dele, da área de TI, saiu. Por quê? O cara saiu
porque ele não aguentou a pressão do projeto de software, entendeu? Então ele falou que, inclusive, ele entrou na turma para poder depois cogitar a vaga de gerência. E eu falei, poxa, faz total sentido, porque ele ia ter um conhecimento que ninguém ia ter ali. Só que estava tão desafiador o projeto que o gerente saiu. Depois ele contou que o gerente saiu porque ele não aguentou a pressão diante das entregas ruins dos fornecedores. Aí eu te pergunto, será que esse gerente, era um bom arquiteto? Ele tinha conhecimento de arquitetura a ponto de poder influenciar na arquitetura do software que os desenvolvedores estavam entregando? Eu não entrei nesse mérito, depois eu posso até diagnosticar, mas provavelmente não. Será que os projetos, os subprojetos, né, que esses fornecedores estavam fazendo, eram projetos de SAP, será que esses subprojetos tinham bons arquitetos? Provavelmente não. SAP você não precisa desenvolver muita coisa, é mais configurar módulo, tabela, enfim, sabe? Então, mas o cara precisa saber de arquitetura, porque um módulo conecta com o outro. Se você não põe o plano de contas, você não consegue dar entrada no estoque, enfim, né? Então é um tipo de projeto complexo. Então, se você não tem investimento em arquitetos, você não basta ter supostamente pessoas com bastante conhecimento de negócio, né? Esse conhecimento de desenvolvimento, de integração. Então é fundamental investir nisso mesmo. E aquilo, para você ter a certeza que, nossa, é super vantajoso eu ter um arquiteto focado, aí depende de outros fatores, né?